de alteração dentária muito intenso por eles serem respirador bucal, gerando uma mordida aberta dessa magnitude aí, ocasionando uma dificuldade de deglutição, de alimentação e da própria higiene do paciente. Aqui é um outro, é síndrome de Stoudt-Weber, que tem umas manchas de vinho do Porto, que chama, a criança tem manchas pelo corpo todo, de manchas avermelhadas e déficit mental severo. Portadores de alterações sistêmicas graves, como irradiados de cabeça e pescoço, doenças autoimunes, transplantados de órgãos, pacientes que aparentemente são normais, mas apresentam doenças sistêmicas que comprometem o atendimento odontológico. Pacientes hematológicos, nefropatas, hepatopatas, que têm um comprometimento de intervenções cirúrgicas nesse paciente. Então, uma extração, por exemplo, num paciente com doença hematológica ou num hepatopata, pode ter complicações de hemorragia e sangramentos. A gente atende lá no serviço também. Aqui é um exemplo de um atendimento, os cuidados locais de hemostasia após extrações dentárias. Bom, os pacientes que não são encaminhados, como eu já adiantei, deficiência física, visual, auditiva e fala somente, sem nenhum comprometimento, pacientes gestantes, diabéticos, hipertensos controlados, pacientes idosos que não tenham algum outro comprometimento, como demência ou Alzheimer, pacientes portadores de HIV, hepatite C também é perfeitamente viável o atendimento nas unidades básicas. Aqui é um exemplo de um atendimento com um paciente com problemas hematológicos, que o sangramento é bem intenso. Bom, agora eu só queria explicar aqui um pouco sobre o fluxo de atendimento lá. Então, como que funciona? A UBS identifica, as unidades básicas identificam a necessidade do paciente ser atendido na especialidade e encaminham para lá para o atendimento no CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica. Se entrar dentro desses critérios que eu falei, é encaminhado para lá. Lá a gente faz a avaliação, o CHOV aqui é encaminhado para o CHOV, é o Complexo Hospitalar Ouro Verde, daí a gente realiza o atendimento e retorna o paciente para a UBS para que ele faça a manutenção. Então a gente tem sempre um vínculo com a unidade básica, que é a unidade de saúde mais próxima do paciente, para continuar com esse vínculo com o paciente, para não perder o paciente. Simplesmente ele vem, faz o atendimento e depois não tem continuidade mais. Lá a gente faz um vínculo com a unidade para que a gente não deixe de dar assistência a esses pacientes. Se ele não se encaixa nesse perfil, ele deve ser atendido na unidade básica e em alguns casos a gente abre espaço para discussão de casos e orientação dos cirurgiões dentistas das unidades para que ele possa fazer esse atendimento na unidade mesmo. A gente orienta, estamos sempre abertos para esse tipo de orientação. Hoje, os CEL, pacientes especiais, lá a minha especialidade, a gente atende pacientes de várias instituições. Então vem das unidades básicas da região sudoeste, que é onde está instalado o hospital. Então vem lá do Distrito Sudoeste encaminhado, pacientes da APAI, da Casa da Criança Paralítica, que é um fluxo bastante grande de pacientes. Muitos desses pacientes da APAI já estão inseridos aqui na unidade básica, nesse item das unidades básicas, já tem pacientes também da APAI. Mas a gente tem um vínculo direto com a APAI e a Casa da Criança para ser encaminhado para nós. Dos CAPs, a gente também, desde o início que foi inaugurado, a gente já tem um vínculo com os CAPs para encaminhar. A ADACAMP, que é a instituição de pacientes autistas, que fica ali perto do Mário Gatti. A Unicamp encaminha pacientes para nós, porque a Unicamp tem o serviço lá, mas não tem o serviço de atendimento sobre anestesia geral. Eles só fazem atendimento ambulatorial. Eles usam uma técnica de contenção física com um estabilizador de Godoy, que amarra a criança na cadeira e atende. Eu sou um pouco
contrário a essa linha, porque eu não gosto de fazer nenhum atendimento forçado que cause trauma ao paciente. Então é preferível você fazer uma sedação química do que você fazer uma contenção física, porque você está gerando mais trauma ainda no paciente. O paciente vai uma vez, faz o atendimento, a segunda vez já ele não quer nem entrar no consultório. Então eu prefiro fazer uma sedação que o paciente não vê, ele simplesmente faz a inalação, toma um cheirinho e dorme e não vê nada. Então é muito menos traumático. Então eu sou um pouco contrário a essa linha de fazer contenção física. A Unicamp também não tem outros recursos, né? Então tem que acabar optando por este. Como a gente tinha lá, né, no hospital, a gente fazia essa anestesia geral. A pestalose também encaminha para nós. Vem pacientes encaminhados da Faculdade São Leopoldo Mandic, que lá eles não têm também um serviço de atendimento sobre anestesia geral. Então atendemos bastante pacientes encaminhados de lá. O SAID é o Serviço de Atendimento Domiciliar. Eu faço parte também, eu estava comentando com o vereador Jorge, sobre esse atendimento que eu faço domiciliar. É um serviço do Hospital Ouro Verde e que eu estou inserido nele, fazendo o atendimento domiciliar dos pacientes. Geralmente são pacientes sequelados de AVC, pacientes idosos, que são acamados, que usam sonda nasointeral, que usam traqueostomia, são pacientes bem críticos e que não têm condições de sair da sua casa para procurar o serviço. A gente faz o atendimento domiciliar. Não é o tipo de atendimento que a gente pode fazer a domicílio. A maioria dos casos é casos de extrações dentárias, e como são pacientes bem debilitados e num estágio crítico, a gente acaba só fazendo intervenções para tirar focos de infecção bucal, que pode estar tendo algum comprometimento da saúde geral desse paciente por causa de um foco de infecção na boca, né? E acaba ocasionando pneumonia por causa de bactérias da boca, acaba gerando outros quadros, complicações em outros quadros do paciente por causa de infecção de boca. Então a gente faz essa remoção desse foco infeccioso. Esse é um outro serviço que eu também não posso mais participar. Eu vou estar explicando depois o porquê disso. E as UBSs, as unidades básicas de os outros distritos de Campinas. Geralmente essas instituições, a gente procura, como é o único serviço que faz isso, só eu que faço esse atendimento, eu e o Dr. Alessandro, que está ali, ele me auxilia também, e é o único serviço em Campinas que faz isso. Então a gente tem que tentar limitar um pouco, porque senão o fluxo de paciente é muito grande e a gente não consegue dar conta. Então os pacientes da Unicamp, a da Camp, dessas outras instituições, São Leopoldo e o outro CEL do Florence, a PAI, assim, a maioria deles, como a PAI já tem dentista inclusive lá, a gente só pega casos muito complicados que precisam ser feitos com anestesia geral. Daí vai para centro cirúrgico. Senão a gente acaba não dando conta de fazer o atendimento, tá? Esses outros aqui a gente acaba avaliando no ambulatório e encaminhando para centro cirúrgico. A relação de pacientes atendidos lá no serviço. 42% dos pacientes que a gente atende são da região sudoeste lá do hospital, que abrange a região de lá. Aqui 5% vem da Unicamp, 7% pacientes da Adacamp. Esse valor está um pouquinho defasado, porque a Adacamp aumentou bastante. Como a gente agora tem um vínculo direto com a Adacamp, esses valores já aumentaram. Então a gente atende mais pacientes da Adacamp. 14% vem de unidades básicas de outros distritos, de outras regiões que não seja sudoeste. 15% vem da APAI, Casa da Criança Paralítica, e 17% dos pacientes atendidos são de outras instituições no geral. Se eu for colocar aqui, tem encaminhamentos de outros municípios da região metropolitana, porque na região metropolitana não tem nenhum local que faz esse atendimento. Então a gente atende pacientes de Sumaré, de
de Montemor, de Hortolândia, de toda a região aqui, sempre aparecem alguns casos. Bom, o atendimento, não vou me estender muito aqui, mas é o atendimento é no centro cirúrgico, pacientes de alta complexidade. Aqui é um caso de um hemangioma muito extenso, que a gente teve que operar no centro cirúrgico, de um paciente especial. Aqui as solicitações de exames pré-operatórios. Então a maioria dos pacientes são asa 2, 3 e 4, né, que a gente atende no centro cirúrgico. Asa 1 geralmente não tem muito. Faz uma avaliação pré-anestésica lá no hospital e encaminha para anestesia geral ou sedação a critério da equipe. O atendimento nós fazemos 2 pacientes por semana, geralmente. Às vezes depende muito do atendimento, porque às vezes a gente tem o horário no centro cirúrgico, tinha o horário no centro cirúrgico lá 6 horas no período da tarde, da 1 até as 19 horas, mas a equipe de anestesista, às vezes algum problema de RH do hospital acabava atrasando esse atendimento. A gente começava o procedimento 2h30 da tarde, então às vezes a gente não conseguia marcar, às vezes 2 pacientes, porque o atendimento do tratamento odontológico, a maioria dos casos a gente não consegue saber o que vai, só consegue detectar o que vai ser feito na hora. Se é extração, se é obturação, se é limpeza, qual procedimento odontológico a gente vai fazer, porque o paciente não deixa a gente ver, não deixa a gente fazer um exame mais detalhado. Mas a gente, sempre que possível, a gente procurava casar 2 pacientes nesse período de 6 horas. Se a gente tivesse mesmo o período inteiro, dava para fazer. Mas muitas vezes a gente fazia um só. Então a gente fazia todo o tratamento clínico do paciente. A única coisa que a gente não podia fazer, não dá para fazer em pacientes especiais também, é tratamento reabilitador. Fazer prótese, ou algum tipo de prótese ou ortodontia, a gente não tinha condições de fazer. Então a gente fazia restaurações de amálgama, de resina, tratamento cirúrgico e periodontal, de gengiva. Bom, esse é o tipo de condições bucal desse tipo de paciente, geralmente sempre com restos radiculares. Aqui foi, no início, aqui é uma boca com os dentes totalmente destruídos, criança, e a gente fazia isso com sedação. Aqui é a sedação no ambulatório. No começo do nosso serviço lá, a gente fazia dessa maneira. Tinha um médico neurologista que nos dava suporte, e a gente fazia sedação ou via oral ou via endovenosa. E fizemos a remoção total dos dentes da criança, que não tinha mínimas condições. Aqui é o equipamento que a gente usa no centro cirúrgico. Inclusive, no começo eu trazia equipamentos meus próprios, particulares, para fazer esse atendimento, porque não tinha recurso para fazer. Hoje a gente já tem um equipamento móvel, mas no começo trazia meu equipamento. Agora a gente já tem. E outra coisa que a gente conquistou isso lá. Aqui é o atendimento da anestesia, a equipe médica, o nosso preparo do atendimento no centro cirúrgico. E tudo isso a gente fazia sempre com muita dedicação e esforço. Até eu não podia deixar de citar uma equipe de anestesistas que nos ajudou. Hoje eles não estão mais no hospital por causa também dessa parte de burocracia, de licitação, acabaram saindo, mas é uma equipe que a gente trabalhava numa harmonia perfeita, que eles, você tem uma noção, eles faziam às vezes a sedação do paciente, que o paciente, para você conseguir primeiramente tranquilizar o paciente para entubar e fazer anestesia, tinha pacientes muito agressivos que não permitem nada, nem que se toque neles, né? E nenhuma injeção, nenhuma medicação via oral a gente conseguia fazer. E teve um paciente obeso, grande, que ele não deixava fazer, e a gente conseguiu fazer a sedação desse paciente no chão,
o paciente sentado, os anestesistas colocaram a máscara e a gente segurando. E assim, é uma coisa que tem que ter uma dedicação muito grande, que alguns profissionais acabam já de primeira já desiste, já não quer mais fazer pela dificuldade. E essa equipe de anestesista que trabalhou com a gente, eles eram muito empenhados também, então a gente tinha uma harmonia muito boa com eles. E fazíamos os casos, às vezes, em condições que não era possível normalmente, né? Assim não fosse o empenho deles. Bom, resumindo, hoje, a partir de fevereiro, esse espaço foi cortado pela prefeitura. A Secretaria de Saúde alegou que o Ministério Público tornou isso juridicamente ilegal por eu ser funcionário público. Eu sou funcionário da Prefeitura Municipal de Campinas, estatutário, e como o Hospital Ouro Verde ele é administrado por uma organização social, por uma OS, eu não posso atuar dentro das dependências desse hospital, usar recursos do hospital para fazer esse atendimento. E eles cortaram o atendimento que eu fazia lá já há 8 anos, desde 2008 que eu faço esse trabalho lá. E isso gerou uma desassistência muito grande. Os pacientes, tem 25 pacientes já com exames pré-operatórios, como eu mostrei aqui, já prontinhos, esperando somente serem chamados para a sala no dia da cirurgia. 25 pacientes aguardando. Desses 25, mais ou menos de 5 a 7 pacientes estão com dor, estão com abscesso dentário, e as mães desesperadas. Essa semana mesmo, a semana passada que eu estava de licença médica, o Alessandro chegou, recebeu alguns pacientes que estavam já com exames prontos e ficam sabendo da notícia de que não tem mais esse atendimento. Pacientes, veio uma mãe já a terceira ou quarta vez que ela procura o ambulatório querendo uma solução, desesperada, já fez reclamação na ouvidoria da prefeitura e não consegue solução com um filho com dor. E paciente especial já é difícil de se lidar, ainda mais com dor, é muito mais complicado. Até que eu vim aqui a esta casa procurar auxílio do professor Alberto, do vereador Jorge, para tentar